dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento. Que essa live possa chegar a você no momento de alegria, de refrigério, no momento de recomeço, no momento de expectativa, de esperança. É o que deseja o meu coração. Então não importa se o sol está nascendo, se está se pondo, se já está aquela noite escura. O mais importante é que quando chegar até você essa palavra, vai chegar a presença de Deus. Mas talvez você esteja triste, talvez você esteja aborrecido, talvez você esteja inquieto. Essa palavra também é para você, porque Deus tem uma palavra de fé e esperança para o seu coração. A missionária Aline já está conosco, daqui a pouquinho eu já vou estar chamando ela aí, então não saia, fique aí. E você que está vendo ao vivo, que está compartilhando, obrigada, obrigada mesmo. E você que está também vendo no replay, ou aqui no Instagram, ou no YouTube, porque agora ela fica só no YouTube, no Instagram fica pouquíssimos dias, e a gente manda lá para o YouTube. Então o que eu quero falar com você? Se inscreva no nosso canal, vai mandando também, compartilhando essa palavra, porque tem alguém precisando ouvir. E você pode ser esse canal de bênção. E aproveitando, falando do nosso canal no YouTube. Gente, Deus dá umas estratégias para nós, né? E aí, eu não sei se você já viu, mas como que tá bombando o nosso YouTube. Oi, Thaisa, boa tarde, a paz do Senhor, querida. Nosso YouTube tá bombando, gente, sabe por quê? Nós estamos pegando lives lá do inicinho de 4 anos, né? Já tem 4 anos, e a gente tá fazendo alguns cortes com ela e tá mandando. Tá soltando aí nos shorts. E tá tendo uma visualização, muito comentário, o pessoal tá amando, o pessoal tá... Gente, que bacana, porque muita gente entrou depois, né? Mas já estão aqui conosco. Então você que tá no YouTube, meu muito obrigada. Um beijo no seu coração. Eu sou feliz por cada um de vocês que está aqui. Isso representa muito para mim. Nós estávamos na guerra, na batalha aí de chegar aos 1000 inscritos no YouTube. Hoje já estamos com mais de 1020 alguma coisinha. E eu estou muito feliz porque você faz parte dessa história. Missionária Josiara, você faz parte dessa história. Todos vocês que estão aqui comigo no Instagram. Então eu quero te convidar. Tá aqui no Instagram, beleza, começa a seguir a gente aí, né? Mas tá no YouTube, beleza, começa a seguir a gente aí também. E vai divulgando, e vai propagando, e vai anunciando que Jesus é bom. Muitas pessoas não têm todo o tempo de assistir a live toda, e a gente entende isso. Então os cortes lá, os shorts lá, vai ser muito bom por isso, porque aquele pedacinho, né, de mensagem vai impactando vidas, e você pode me ajudar nessa. Olha só, pensei aqui agora em te pedir. Vai aparecer para você, se não aparecer você procura. E aí você manda, pode colocar nos seus status, nos seus stories, pode enviar, pode compartilhar. É mensagenzinha curta. Terminamos ontem o corte da live de 4 anos no Dia dos Namorados. Gente, foi muito bacana. O pessoal falando que bacana, que dica maravilhosa, olha só. Mas na verdade já tem 4 anos que a gente falou e continua falando, porque a palavra de Deus não muda. Então, você pode me ajudar nessa, você pode me ajudar divulgando. Isso, coloca, me marca, que eu vou ter o maior prazer em repostar e te marcar de novo, e assim a gente vai seguindo. Amém? Gostaram? Gostaram, né? Que coisa boa. Gente, eu quero orar por você, mas eu quero aqui compartilhar. Sábado eu estive na cidadezinha aqui perto, chamada Mar de Espanha. Eu fui lá levar uma palavra no encontro de mulheres. Você sabe o que é você chegar e não conhecer ninguém? Eu não conhecia ninguém daquele lugar. Mas eu fui tão bem acolhida. Eu quero mandar meu beijo aqui para a pastora Rafaela, que fez o convite, que é a presidente lá das mulheres, do departamento de mulheres, e também a pastora Fernanda, que é a esposa do pastor daquela igreja. Gente, pensa numa recepção calorosa, foi a que eu tive. Pensa num encontro maravilhoso, foi o que nós tivemos. Uma decoração linda, tudo pensado nos detalhes. Eu quero colocar para vocês. E aí eu chego lá sem conhecer ninguém, fui abraçada. Recebi muito presente. Gente, eu saí de lá com muitos presentes. Muitos presentes mesmo, de tocar,
né? E também presentes que eu vou guardar para sempre no meu coração, que foram os abraços, que foram, bate uma foto comigo, vamos registrar esse momento. Eu já coloquei muita foto, já repostei muita foto, mas tem muita coisa que eu ainda não mostrei para vocês. E eu vou mostrar. Então, eu quero aqui agradecer de todo o meu coração. Eu sei que eu vou voltar, já recebi convites para ir em outras igrejas lá. Foi assim um tempo muito precioso. Deus falou conosco no tema Seja Forte e Corajosa. Eu vou trazer essa palavra aqui, qualquer dia desse, porque Deus me impactou muito. Primeiro, Ele falou muito comigo nessa palavra. Então, vamos orar? Agradecimentos feitos. Eu vou orar e nessa oração eu vou incluir, em especial, duas pessoas. Maria Eduarda, minha sobrinha linda, doutora Maria Eduarda, que hoje está completando mais um ano de vida. A minha sobrinha, a minha princesa, a primogênita da nossa família. E também vou incluir meu filho Leonardo, que amanhã está completando mais um ano de vida para a glória do Senhor, o meu primogênito, o amor, que me deu o título de mamãe. Então eu vou orar por ele. Quero que você também une a sua fé comigo. Vamos orar, né, para todos nós e especialmente também para Maria Eduarda e para o Leonardo. Lembrando que no final nós temos aqui o nosso caderninho de oração e a missionária Aline vai estar orando por nós. Então, durante a live, você pode escrever seu pedido de oração. Jesus, estamos aqui para te agradecer por mais esta oportunidade. Te agradecer porque o Senhor tem nos sustentado. Te agradecer porque o Senhor tem sido tudo o que precisamos. Te agradecer porque o Senhor tem sido bálsamo, fortaleza. O Senhor tem sido o nosso escudo. Pai, te agradecer porque o Senhor não tem nos abandonado. Queremos te pedir por cada vida que está aqui ao vivo, que vai ouvir depois, que o Senhor possa alcançar, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa responder nesta tarde. Te agradecer pela vida da missionária Aline, que já está conosco, vai estar trazendo uma palavra de tão longe, meu Pai, lá de Florianópolis, mas para o Senhor não tem distância. O Senhor está lá com ela, o Senhor está aqui conosco, o Senhor está aonde essa live chegar. E eu sei que o Senhor já colocou uma palavra no coração da tua filha. Abençoa ela, casa, família, projeto. Enfim, Senhor, continua guardando e prosperando. Quero te pedir pela vida da Maria Eduarda, minha sobrinha tão linda, tão especial, tão educada. Senhor, o Senhor tem feito grandes coisas na vida dela e eu sei que o Senhor continuará fazendo. Muito obrigada, Senhor, por ter nos dado esse presente chamado Maria Eduarda. Louvamos e glorificamos o teu nome. Quero te pedir também pela vida do meu filho Leonardo, que amanhã estará completando mais um ano de vida, que o Senhor possa continuar guardando, abençoando, firmando os passos dele na tua presença. Continue prosperando o teu filho em tudo. Muito obrigada por esse grande presente que o Senhor nos deu, que nos enche de alegria. Glorificamos e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pastora Karina já está conosco, glória a Deus. Lucélia, vou estar escrevendo o seu pedido de oração aqui agora. E a Aline também já chegou aí, Aline Martins, que coisa boa. Gente, eu já vou aqui chamando... Missionária Aline, eu não estou conseguindo te chamar. Você me manda um oi, me manda um convite para eu aceitar aqui, por favor? Leonice, estava com saudade de você, boa tarde. Enquanto ela vai mandando o convite, gente, deixa eu ler para você. Tem a ver com o hino que nós louvamos, Para Que Temer, né? E é um versículo que vocês sabem, que me acompanha aqui, que eu amo, que é Isaías 41:10, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres com a destra da minha justiça. Aleluia! Oi, Helena! Boa tarde, tudo bem, querida? Aleluia! Thaisa, eu vou anotar seu pedido. Pastora Aline, missionária Aline falou que você não pôde aceitar. Manda de novo, por favor. O convite aqui já veio. Vamos lá. Aceitando aqui o convite da missionária Aline, que vai estar conosco pela primeira vez
Aqui, glória a Deus. É mesmo? Ai, Ah, apareci. conseguiu agora. Ô, Apareci. Glória! Ai, estão me ouvindo? Estão me escutando? Vendo, ouvindo perfeitamente. Glória a Deus! Não parou. Olha o poder Até, da oração. até o meu cachorro se empolgou aqui, até ele ficou feliz. Glória a Deus. Gente, quanta opressão, mas não, aquelas que se levantam para levar a mensagem, nada nos para, nada nos para. Ele A pode gente falou tentar. isso hoje, né? Eu fiz um Exatamente. comentário, a missionária Aline fez no Instagram dela uma postagem e eu fiz um comentário lá, que olha só, isso tem pouco tempo. Verdade. Eu falei com ela assim, toda vez que eu vou fazer um encontro aqui em casa, e essa semana eu tenho um, gente, toda vez eu tenho que ficar em muita oração, porque sempre levanta alguma coisa na semana, levanta na semana para impedir, para atrapalhar. E ela falou isso, nada pode impedir. Nada. Gente, foram muitas vezes. Eu estou conversando com vocês aqui, vocês ouviram, eu apertando para convidar, apertando para aceitar e falar, ela não pode participar e tal, misericórdia. Mas, enfim, Misericórdia, já deu, já estamos aqui agora, nada para a igreja do Senhor, é né? verdade. Missionária Aline Brown, olha que alegria, que felicidade nós estarmos juntas aqui, mais uma vez, né, assim, nas lives, mas pela primeira vez você aqui comigo. É uma alegria, uma honra tê-la conosco. A gente sente quando é de Deus, a gente sente uma empatia, a gente sente uma comunhão do Espírito. Então eu sei que vai ser tipo a pastora Karina aí, ó, não vai nos abandonar mais, vai sempre estar Não. conosco porque a gente vê que é uma pessoa diferenciada, uma mulher de Deus, que faz uns trabalhos aí. Mas, gente, eu não vou ficar divulgando o trabalho dela, porque nada melhor. E eu disse a ela, missionária Aline, você tem plena liberdade de divulgar o seu trabalho, falar das suas redes, trazer a palavra de Deus e no final vai estar orando por nós. Então, antes de começar, eu só quero dizer mais uma vez, missionária Aline, é uma alegria, é uma honra para mim recebê-la aqui na nossa casa virtual. Aqui tem mulheres e homens de Deus e você faz parte desse exército. Seja bem-vindo e quero Glória que a você fique à Deus. vontade. Amém, glória a Deus. Que gratidão a minha de poder estar aqui de uma maneira tão inesperada, porque com Deus é assim, né? Estou com o coração muito, muito grato mesmo. Agradecer a todos que já entraram aqui. Enviei agora para algumas amigas que já estavam me chamando ali no WhatsApp. Mas cadê tu? Cadê a live? E eu, calma, estou tentando entrar. Já deu certo. Então, estou enviando agora aqui para confirmar que a gente está aqui ao vivo. Muito, muito obrigada pelo convite. Entrei na live naquela tarde que eu estava em casa, inesperadamente entrei ali no Instagram. Eu estava num propósito, sem Instagram, aqueles votos que a gente faz, um tempo de silenciar o mundo para ouvir a voz de Deus. E eu entrei no Instagram naquela tarde que eu estava retornando e entrei na live. E naquele mesmo instante, a senhora me fez o convite, eu, glória a Deus. Porque a gente sabe que nada é para nós ou por nós. É porque Deus quer entregar alguma coisa, alguma palavra para alguém que está aqui ou para muitas pessoas. Então, quando a gente diz o verdadeiro eis-me aqui, a gente vai dizendo sim, sim, sim para tudo aquilo que nos chamam. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. E, né, peço, enquanto a senhora orava pela minha vida, eu pedia para Deus, né, tirar toda a vaidade, como eu sempre peço para o Senhor. Tira o orgulho, tira a vaidade, tudo aquilo que possa vir da minha carne não faz parte nessa tarde. Eu estou aqui para entregar uma mensagem de Jesus, uma mensagem que o Espírito Santo quer entregar para as pessoas que estão aqui ao vivo. Muito obrigada, pastor. É missionária, né, também. Mas a gente já vai profetizando na vida das amigas, né? Pastora, missionária, todas estão aí fazendo o mesmo trabalho para o reino, que é levar a mensagem. Posso ler o versículo? Já posso dar continuidade? Quer falar alguma coisa? Pode. Me diz aí como que eu procedo. Pode sim, gente, mas olha só, ela tocou num fato que aconteceu. Eu nunca tinha conversado com a missionária Aline. A gente tinha um projeto junto de livro e tal. Então, o Senhor me mandou abrir aquele dia aquela live, que nem ficou salva. Eu não ia fazer aquela live, o Senhor mandou eu abrir. Uau. E eu abri e falei, estava conversando com vocês. Isso, verdade. Né? Que foi um bate-papo, porque eu não sabia até então o propósito. E o Senhor, na live, eu peguei e convidei.
Assim você aceitou, Foi mas a gente assim. sabe que lá no céu a agenda já estava prontinha. Então É agora, verdade. querida, fique à vontade, viu? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá. Que o Espírito Santo que já está aqui possa usar a minha boca para levar essa mensagem. Eu acredito e creio que muitas pessoas vão ser tocadas com essa palavra. Eu vou contar sim depois sobre aquilo que Deus colocou sobre a minha vida, a maneira que eu levo a mensagem dele. E essa palavra que eu trouxe hoje, esse versículo, eu tenho um grupo de mulheres aonde se chama Eis-me Aqui, Jornada das Mulheres Sábias. Veio depois de uma conferência que eu fiz, onde eu vi que mulheres estavam sedentas por conhecer mais desse Jesus que transforma vidas, desse Jesus que tira a gente do lamaçal, desse Jesus que cura as nossas dores. E aí foi quando eu criei esse grupo, onde toda segunda-feira nós temos ali os nossos encontros. E o nosso primeiro encontro, primeiro ou segundo encontro, eu trouxe essa palavra. Eu trouxe esse versículo, que fala sobre a nossa identidade. O quanto a gente se perde no decorrer da nossa caminhada, no decorrer da nossa vida, a gente perde a nossa identidade, aquela identidade que foi nos dada lá no ventre da nossa mãe. Aquela palavra que já foi declarada, que o próprio Senhor já declarou. Quando nós viemos para essa terra, Deus ele declarou palavras, ele colocou uma identidade em nós. Mas quando chegamos nesse mundo, o mundo a gente vai tentando se amoldar ao padrão dele. Mas o que diz na palavra do Senhor é o contrário disso, que a gente não se amolde ao padrão. Mas não é esse o versículo, tá, gente? Eu vou ler e depois eu sigo. Eu gosto de falar, e falar de Jesus, se deixar, eu fico aqui 3 horas falando. Esse versículo está lá no livro de Jeremias, no capítulo 1 de Jeremias. Eu vou ler do versículo 5 ao 7, tá? Bem, 3 versículos, e depois a gente segue aqui, interajam, vão falando o que vocês sentirem aí. Isso aqui é uma comunhão, né? A gente está aqui para compartilhar. Que diz assim, ó, Jeremias 1, versículo 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, Jeremias falando, né? Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Glória a Deus por essa palavra. A gente sempre, né, costuma dizer que tudo aquilo que a gente transborda, que o Senhor pede para a gente transbordar, primeiramente toca em nós, toca no nosso coração. Nós somos edificadas com aquilo que a gente transborda. Sempre gosto de dizer, né, que a gente vai para entregar algo e a gente volta cheio. A gente vai para levar algo e volta cheio da presença. E essa palavra, eu tenho anotado a aula, digamos, né? Mas eu quero deixar que realmente o Espírito Santo, ele comande essa tarde, esse momento aqui. O que eu entendo com essa palavra? Jeremias, ele tinha um chamado, ele já tinha uma palavra, ele já tinha uma identidade que Deus tinha colocado nele, lá no ventre da mãe dele. Ele seria profeta. Ele levaria a mensagem a muitas nações, a muitos lugares. Só que quando chegou o momento, né, de Jesus dizer para ele, ó, chegou a hora, não, eu não. Eu sou muito jovem, eu não estou preparado. Por que eu? E a gente tem essa mania de dizer isso, né? Eu falo por mim, e creio que muitos aqui, a gente vai fugindo daquilo que Deus tem para nós. Por quê? Porque a gente quer se amoldar aos padrões do mundo. Não, mas é que se todo mundo está fazendo de tal forma, eu também quero fazer. A gente vai criando uma máscara, a gente vai criando uma capa, a gente vai criando uma identidade que não é nossa para ser aceita pelo mundo. Enquanto Deus está ali dizendo, mas não foi para isso que eu te chamei. Eu falo isso por mim, eu trabalhei muitos anos, eu, né, sou uma vendedora, gosto de vender. Eu digo, né, Deus estava me dizendo, tu vai, filha, fazer algo, vai falar bastante, vai vender, mas não vai mais vender produto, não vai mais vender as coisas do mundo. Tu vai levar, porque querendo ou não, a gente está aqui, né, levando a mensagem do reino como uma vendedora de Jesus, né? Eu quero vender a imagem desse Jesus maravilhoso que me transformou, que transformou a minha casa. E Deus, ele me chamava já há muito tempo, eu não entendia, mas ele já me chamava. E ele usava pessoas para dizer, ó,
tem um chamado. E eu dizia, eu sou pecadora, eu sou falha, eu sou fraca. Olha o que eu já fiz, olha o que eu já passei, olha o que... E a gente vai fugindo da identidade que Deus já tinha colocado na nossa vida lá no ventre. E cada um... Gente, eu costumo falar muito isso para as meninas que andam comigo, para as mulheres, né, abençoadas que andam comigo. Todas nós, todos nós, chegamos nessa terra com um propósito. Todos. Só não encontra o propósito quem não busca, quem não procura. Tem um ditado aí no mundo que diz, quem procura acha, né? Quem procura o propósito, quem entende, busca e encontra. Busca onde? Na palavra. Busca no Senhor. Busca no livro da vida, né? Não busca em qualquer lugar. Então, todos nós viemos com uma missão, com um propósito. De repente, eu entendi dessa caminhada, que é servir ao reino, servir ao Senhor. Mas muitas pessoas vão ter um outro propósito. Montar uma empresa, dar muito trabalho, né, serviço, emprego para aquelas pessoas e ainda assim estar servindo ao reino, porque de todas as formas nós podemos levar a mensagem de Cristo, de todas as formas. Porque a gente entende que sem Ele nada podemos. Que se não colocarmos no altar dele tudo aquilo que estamos fazendo, nada vai ser construído na areia. E quem nunca construiu castelo, e sempre que eu falo, eu trago para mim também, quem nunca construiu um castelo lindo e maravilhoso na areia que com o primeiro vento caiu? Falo por mim, construir coisas, materiais, castelos, quando eu estava ainda no mundo, vivendo pelo molde do mundo, por aquilo que o mundo me dizia que era certo. No primeiro vento, no primeiro problema, na primeira dificuldade, o castelo desabou. E aí Jesus chega e diz, enquanto tu não firmar esse teu castelo na rocha, que sou eu, o vento vai vir de novo e vai derrubar. E ali, gente... É um desafio para nós, é um desafio porque, como disse aqui, Jeremias disse, mas não, eu sou jovem, Senhor. Eu não, porque eu, né? Ele fala aqui, o Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem, não diga que tu não pode, não diga que tu é pecadora, não diga que tu é fraca, porque eu sei de tudo isso. O Senhor sabe, foi Ele que nos criou, Ele sabe que nós somos tudo isso. Fracas, pecadoras, fugimos, queremos nos esconder, temos dores internas muito fortes enquanto a gente não permite que Ele chegue com a cura. Então, que a gente não diga isso. O Senhor disse para Jeremias, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá que tudo o que eu lhe ordenar. Jesus, nessa tarde, ele está dizendo, para de colocar desculpa naquilo que Deus está dizendo para tu fazer. Para te fazer, Ele está te chamando para algo muito maior. A gente muitas vezes olha para a nossa limitação humana e a gente... Como é forte isso, né? A missionária vai poder concordar aqui comigo. Quando foi, pelo menos falando por mim, que eu imaginei escrever um livro? Nunca. Nunca, nunca. Escrever livro para mim, sabe aquela coisa de infância, ai, a tua vida dá um livro. Eu ouvia muito isso. Aline, mas tu já passou por tanta coisa, a tua vida dá um livro. Que livro? Isso é coisa é papinho. Da onde? Só escreve livro pessoas muito famosas, muito... E aí Deus... E aí os meus planos qual eram? Quais eram os meus planos? Limitados, mundanos, limitados. Adquirir um bom carro, uma boa casa, né? Tá com a minha família em paz, claro. Eu acho que é a primeira coisa que a gente busca, né? Ter paz no nosso lar. Mas era isso. E aí Jesus chega e diz, declarando palavras, assim como ele fez com Jeremias. Oh, aleluia, aleluia. Porque primeiro ele manda alguém avisar. Primeiro ele manda alguém dizer, olha, tu vai escrever livro, mulher. Aí depois ele manda alguém confirmar. Tu vai escrever livros, mulher. Mas como assim? Peraí, já não é mais uma pessoa que falou. Pessoas usadas por Deus, pessoas que estavam já no ministério. E aí depois ele diz, eu te colocarei os teus pés em muitas nações. Como assim? Aí depois ele chega e diz, tu vai fazer conferências para levar o meu nome, para levar a minha mensagem. Como assim?
E eu fugi. Gente, eu fugi. Eu dizia não, eu não. Eu fiz muita coisa errada já. Eu não. Eu sou fraca, eu não tenho capacidade para isso. E aí ele continua. Ele não desiste de nós. A graça dele é tão linda. Ele nos ama com tanto amor mesmo, que ele não desiste. A gente tá ali, em cima do muro, porque eu fiquei anos em cima do muro. Eu ia na igreja, eu lia a Bíblia, eu ouvia os profetas dele me dizendo o que tinha sobre a minha vida, o que ele já tinha me dito sobre a minha identidade, e eu continuava em cima do muro. Até que um dia, numa dor muito grande, que eu já não aguentava mais, eu já tinha passado por muitas dores, muitas, né? E depois eu vou contar o porquê do nome do meu livro, inclusive, de um dos meus livros. Gente, só dando um parênteses, tá chovendo muito aqui. Não sei se tá dando para escutar o barulho da chuva, acho que não. Eu até tinha colocado um microfone para não dar o barulho da chuva, porque tá chovendo muito. Chuva de bênçãos, né? Vamos pensar que é chuva de bênçãos. E eu já tinha passado, sim, por muitas dores, muitas dores, desde a infância, adolescência, vida adulta, enfim. Só que chegou um dia que o cansaço estava tão grande, porque eu continuava tentando fazer com a força do meu braço. Eu continuava tentando olhar para o mundo, olhar para as pessoas que estavam se dando bem no mundo, tentando fazer como elas estavam fazendo. E quanto mais eu buscava isso, mais dores eu causava dentro de mim, mais dores eu ia causando no meu coração, mais decepções, mais frustração, mais castelos na areia caindo. E até que um dia eu disse, chega. Ai, chega, Senhor, chega, eu não sei o que o Senhor vai fazer. Mas agora eu digo o verdadeiro, eis-me aqui. O verdadeiro. Porque, gente, tem um louvor, eu acho que fala, que oração perigosa é essa? É uma oração perigosa dizer eis-me aqui. É perigoso quando a gente diz o verdadeiro eis-me aqui. Porque durante muitos anos eu ia para a igreja, eu lia a palavra, eu levava os meus filhos, orava, jejuava pelo meu esposo. Isso é outra história para outro dia. Mas o meu esposo era ateu, não acreditava em nada. Então foi um desafio para mim. Então é um testemunho também. Mas enquanto eu orava por ele, ia na igreja, eu achava que eu já estava fazendo muito para o Senhor. Eu achava que eu já estava dizendo eis-me aqui. E eu não estava. Eu estava em cima do muro. Porque assim como eu orava pelo meu marido, eu levava os meus filhos para a igreja, eu lia a palavra, eu continuava tendo atitudes do mundo. Fazendo coisas que o mundo me dizia. Então eu estava muito em cima do muro. E eu só fui entender isso quando eu cheguei nessa dor que foi a gota d'água, que foi aonde eu não suportava mais, aonde a dor ela já não estava mais, que foi um outro momento, um outro desafio dentro de tantos, e que aí eu disse, eis-me aqui, Senhor. Mas faz o que quiser, eu só dizia assim para o Senhor, faz o que o Senhor quiser. Se quiser tirar tudo, tira. Só não tira a minha família. Só não desfaz a minha família. E como eu creio e confio na palavra do Senhor, que a nossa casa, a nossa família é o plano original dele, eu sabia que a minha família ele não ia tirar, mas eu estava preparada para que ele tirasse todo o resto. E ele tirou. Doeu demais. Demais, porque a gente, diz o eis-me aqui, a gente quer viver as promessas dessa identidade que ele colocou em nós, mas a gente é teimosa durante muitos anos. E quando chega o momento, dói muito. Gente, não dá para dizer que não dói. Ele tirou tudo. Ele, financeiramente, bens, status, até minha saúde, tudo, ele tirou tudo. Eu digo que ele não enviou o gafanhoto devorador, ele enviou o gafanhoto, ele enviou a rebelião toda, porque ele tirou raiz, só faltou tirar até o buraco que tinha ali da raiz, ele tirou tudo. Mas uma coisa que eu pedi para ele não tirou. Ele não tirou a minha família unida. E quanto mais eu dizia, eis-me aqui, mais com a cara no pó eu ia, mais eu me voltava para o Senhor, mais o meu marido buscava o Senhor, mais o meu marido, que era ateu, buscava esse Jesus
que era o único que podia nos tirar daquela cara no pó. Ele era o único. Não tinha mais nada que pudesse nos tirar dali. E ali, em 2020, começou esse processo do Eis-me Aqui verdadeiro, gente, em 2021. Só que em 2023, de final de 2022 para 2023, foi quando começou o processo doloroso de o Senhor dizer assim, então tá, filha, tu tá preparada? Tu tá preparada? Então venha. Ele tirou tudo, gurias. Mas enquanto, olha como é forte. Presta um pouquinho. Ô, Nick, abre a porta pro Luke aí. O cachorrinho quer entrar lá no quarto com os filhos. Tá frio, né? Ele quer ficar lá no quarto, bem aconchegado lá no tapete. Vai lá. Vai lá, Luke. E ali, o mais lindo do chamado, o mais lindo do propósito, o mais lindo da gente enxergar que é de Deus e que não é da nossa carne. Porque enquanto eu fazia com a força do meu braço, eu olhava para minha conta bancária e ela podia muitas coisas. Ela podia. Ela pôde, né, no tempo, nos dar uma boa casa, nos dar um bom carro, nos dar viagens, nos dar restaurantes. Ela pôde. Ela pôde. Eu olhava para minha conta e ela podia. Eu trabalhava muito, meu esposo trabalhava muito, a gente trabalhava bastante. E ela pôde me dar. Só que quando Jesus chegou e disse, eis-me aqui, ele tirou tudo. Tudo. E nesse meio tempo que ele tirou tudo, ele disse, sabe aquelas palavras que eu te disse? Que tu lançaria livro? Que tu faria conferência? Sabe? Essas palavras vão se cumprir agora. E foi no maior deserto que nós passamos, aonde a gente recebia ajuda para se alimentar, que Jesus chegou e fez a transformação no meu coração, no coração do meu esposo. A nossa casa foi firmada na rocha. E ele dizia, tu vai lançar livro. Mas como assim, Senhor? Eu dizia, o Senhor tá brincando comigo. Quando a minha conta bancária condizia para eu lançar um livro, o Senhor não mandou lançar. Agora que eu não tenho dinheiro nem para botar o alimento dentro de casa, o Senhor mandou lançar um livro? Tá de brincadeira comigo. Só que Deus, ele é esse Deus. Ele quer saber a nossa fé. Mas, filha, eu falei que os livros seriam para honrar o teu nome? Eu falei que os livros seriam para glorificar o teu nome? Ou eu falei que os livros seriam... Oh, o Espírito Santo está aqui, gente. Oh, aleluia. E ele dizia, esses livros são para glorificar o meu nome? Se a tua conta bancária pudesse lançar esses livros, a honra seria para ti? Só que esses livros vão ser lançados e a honra vai ser para mim, porque tu não vai ter como explicar. Tu não vai ter como explicar. Porque eu nunca quis ser escritora. Eu nunca quis lançar um livro. Eu nunca fui aquela criança que tem gente que já nasce, né? Ah, que desde criança. Eu já escrevia. Eu nunca imaginei. Eu era vendedora, adorava vender. Se botar um produto na minha mão, eu vendo brincando. Era isso que eu achava que era para mim. Eu achava que era isso. Como a gente é limitado. Como a gente é limitado. E Deus disse, filha, não é isso que eu quero. Eu enxergava até ali um passinho na minha frente. Um carro, uma casa e vendas. E Deus disse, eu tenho muito além. A tua identidade que eu coloquei lá no ventre da tua mãe vai muito além, filha. Só para de teimar. Para de ser como Jeremias. Para de dizer que tu é jovem demais, que tu é velha demais, que tu é magra demais, que tu é pecadora demais, que tu é criança demais. Para. Só vai. E foi o que eu fiz. E ali Deus fez eu lançar 3 livros ali. Saíram conferências, né? As conferências que estão aí acontecendo. Ali Deus colocou esse grupo de mulheres aonde Ele pede para eu levar a jornada realmente das mulheres sábias. E o que é ser uma mulher sábia? Não sei se tem homens aqui, enfim, mas ali a gente leva a mensagem da mulher que edifica a casa. Da mulher que se entrega verdadeiramente aos pés do Senhor. Para firmar a casa dela na rocha. E ali o Senhor começar a fazer o que não tem explicação. Porque hoje, quando me perguntam, Aline, me perguntam, e eu me pergunto, que se eu parar para pensar, não tem resposta. Como que tu lançou 3 livros em menos de 2 anos no maior deserto da vida de vocês?
eu só digo assim, não sei explicar. Eu não sei explicar, não tem como explicar. Deus, ele só enviava. Aline, eu fiquei sabendo que tu vai isso, né? Fiquei sabendo que tu tem uma viagem. O Senhor me mandou aqui te abençoar com as tuas passagens. E assim foi, gurias. É muitos testemunhos, mas assim o Senhor fez eu chegar com esses livros, aonde eles estão indo para muitos lugares, levando o quê? Os livros aqui falam da mensagem dele, daquilo que ele fez na minha vida. A conferência que ele pediu para eu fazer lá em Porto Alegre, no ano passado, em agosto, só eu e algumas mulheres muito próximas que guerrearam comigo, que eu disse que eu tive muitos arãos e muitos urs do meu lado para manter os meus braços para cima para a gente vencer aquela guerra. Que eu era Moisés naquele momento, que se elas não estivessem do meu lado, mantendo os meus braços de pé para a gente vencer aquela guerra lá embaixo que estava acontecendo, aquela conferência não teria saído. Mas não era para honrar o meu nome. Quando a conferência aconteceu, foi muito forte a presença. Eu ouvi de pessoas que entraram naquela conferência que disseram assim: eu vim aqui para ver se eu sentia a presença do Espírito Santo. Porque eu ouvi muito lá fora que tu estava fazendo isso para se aparecer. E eu vim para tirar a prova real. E ela disse assim, desde a hora que eu botei o pé na entrada desse hotel, eu senti o fogo do Espírito Santo. Então, realmente vão ter pessoas que vão falar, vão dizer, ih, tá fazendo para se aparecer, agora acha que é escritora, agora acha que é palestrante, agora acha que eu tô nem aí porque as pessoas acham. Eu tô preocupadíssima com aquilo que o Senhor acha de mim, com aquilo que Ele está vendo, com o meu coração. Então, eu quero deixar essa mensagem que todas que estão aqui, e quem vai escutar também essa live depois, que vai ficar salva, todas nós temos um chamado. Todos nós viemos para essa terra com alguma coisa, com alguma missão para cumprir. Né? A minha era essa. E durante anos eu fugi. Até eu entender que o eis-me aqui era para Deus fazer o que Ele quisesse. O meu chamado é esse. Mas quando a gente diz eis-me aqui, o Senhor vai nos usar de N maneiras. De N formas. E eu conheço pessoas, e muito próximas, que disseram o eis-me aqui. E que hoje tem empresa que está prosperando muito, aonde essa empresa contrata pessoas, ajuda pessoas não só financeiramente, mas sempre com uma palavra, porque eu fui ajudada nesse tempo que eu estava nesse deserto por essa empresa, leva a palavra do Senhor numa empresa que está prosperando. Então, o chamado dessa pessoa é a empresa dela. Então, cada um de nós tem uma identidade que foi colocada lá no ventre da nossa mãe. Só que as capas que o mundo vai tentando nos colocar no decorrer da nossa vida, desde lá da infância, a capa de que tu tem que ser isso, tu tem que ser aquilo, porque eu não, né? Às vezes os pais sem querer, eles estão frustrados na vida deles, tentam depositar isso nos filhos, e a gente carrega algo que não é nosso, porque por mais que eu ame os meus filhos, eu tenho 3 bênçãos na minha vida, amo, são as razões da minha vida, depois do Senhor, né? Eu não posso querer que eles façam aquilo que eu acho, porque eles são pessoas separadas de mim. É difícil para uma mãe entender isso. Eu dou a minha vida por eles, sim. Mas encaminhei, mostrei o caminho, mostre à criança o caminho que deve andar, que mesmo depois, né, eles não vão se desviar, e é nisso que eu creio. Mas eu não posso querer que eles sejam aquilo que eu quero. Eles têm que ser aquilo que está na identidade deles, que foi formada ainda no meu ventre. Cada um deles tem um chamado. E muitas vezes nós, como mães, a gente quer carregar esses filhos grudadinho. Não, é que tu tem que ser aquilo que eu imaginei para tua vida, filha. Ela é minha filha, mas eu tenho meu filho, mas eu tenho que cortar esse cordão umbilical e deixar ela ser aquilo que Deus chamou ela para ser. Eu tenho que deixar o meu filho, que já está casado hoje, ser aquilo
que o Senhor chamou ele para ser. O meu outro filho também. E eu digo que as mães, às vezes, por tanto amor, a gente acha que está protegendo, que está cuidando. O proteger é dizer assim, Senhor, que a tua vontade seja feita na vida de cada um dos meus filhos. Porque eu levei anos para entender isso. Anos para entender que eu não... Como é que eu vou dizer? Que a autoridade que a minha mãe tinha sobre a minha vida, e que eu amo, honro a vida da minha mãe demais, mas que a autoridade que ela tinha sobre a minha vida até uma certa idade, enquanto eu era dependente dela, ela não tinha mais. Ela estaria orando, teria uma autoridade espiritual de orar por mim, claro, né? Mas que aquele cordão já tinha se rompido e que a partir dali eu ia ser quem o Senhor me chamou para ser. E a gente fica anos, gente, eu falo sempre trazendo para mim isso. A gente fica anos querendo provar para a mãe, para o pai, para os amigos, seja lá para quem for, que a gente vai, como que diz, deixar eles orgulhosos. Ai, eu vou ser aquilo que a minha mãe imaginou que eu seria. Ela vai ficar orgulhosa de mim. E a gente passa uma vida frustrada, cheia de dores. Por quê? Porque a gente não está vivendo a nossa identidade. Aquilo que a gente foi chamado para viver. E quando a gente entende, a gente se liberta. A gente se liberta para viver aquilo que o Senhor tem para nós. E aí a nossa vida começa a fluir. E aí a gente não tem como explicar as coisas que acontecem. Verdadeiramente é isso que acontece. Ai, quer falar alguma coisa? Missionária, se deixar, eu fico falando aqui. Então, gente, eu tenho muita coisa anotada, mas eu sempre assim, eu anoto, mas ao mesmo tempo para ter um norte. Mas eu sei que o Espírito Santo, ele nunca quer que a gente leia. Ele não quer nada decorado, ele não quer... Ele quer falar, né? Como assim? Ele quer falar. E a mensagem realmente é essa. É buscar e encontrar. Buscar a Ele de todo o coração e irá encontrar Ele. Ele diz isso na palavra. Busque de todo o coração, porque Ele está sempre ali. Gente, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele vai ser o mesmo amanhã, Ele foi o mesmo há milhões de anos atrás. Ele é sempre o mesmo, Ele não muda. Nós é que fugimos dele. Nós fugimos dele durante muito tempo. Eu comento muito isso com meu esposo aqui, né? Eu falo isso, que o meu marido, como eu falei, ele era ateu. Eu venho, sim, de uma família católica, onde os meus pais falavam de Jesus, falavam de Deus, não conseguiam viver verdadeiramente, era um Jesus mais religioso do que sentido aqui, porque não tinha transformação dentro do lar dos meus pais, nenhuma. Iam na igreja no domingo, mas durante a semana meu pai bebia muito, quebrava tudo dentro de casa, alcoólatra, aqueles gritos, enfim. Então não teve mudança e não tem como. Quem teve já uma experiência verdadeira com Jesus, não tem como não ser transformado. Eu sempre digo, se não foi transformado é porque não teve uma experiência com Jesus. Continua na religiosidade, achando que Jesus está bem longe, está lá, um Jesus, né, que é intocável. Não, bem pelo contrário, ele está aqui dentro. A gente sente ele todos os dias quando a gente busca. Então, eu já sabia que existia um Jesus, acreditava, né, já venho de uma família que ia na igreja, por mais que, né, não tinham essa presença. Eu não gostava de ir na missa, mas eu gostava de ficar quietinha no meu quarto e falar com Deus. Eu falava desde muito novinha. Eu tenho muitos testemunhos, eu não tenho nem como contar todos aqui. Muitos testemunhos de acidente de carro, de quase perder minha perna com 15 anos de idade. Eu tinha 3% de chance. E ali, e eu tô com a minha perna aqui hoje, eu perdi um filho. Meu filho morreu com 5 meses de vida. Assim, eu tenho muitos testemunhos. Está tudo no meu livro, que depois no final eu vou falar um pouquinho. Então ali eu já falava com Deus sozinha no meu quarto. Eu preferia do que ir na missa, porque eu achava a missa algo muito decorado. Eu acho que por isso que eu fiquei com essa questão de... Eu anoto ali mais ou menos um norte, né? De repente, se eu me perder. Mas eu gosto da essência. Eu gosto que o Espírito Santo me use. Porque eu achava muito decorado. Eu dizia, ai mãe, eu não gosto de ficar ouvindo ele falar, senta, levanta, senta, levanta. E quando eu estava no meu quarto sozinha, ou então...
Adolescente, tá, gurias? Gurias e guris. Eu tô tão acostumada a falar com mulher, né? Às vezes eu tava passando no centro da cidade que eu morava, e a nossa igreja, né, uma igreja grande, a igreja maior que tinha no centro da cidade, às vezes eu via que a porta estava aberta, olha o que eu fazia. Eu ia sozinha, me ajoelhava e falava com Deus. Ali, sem eu saber, eu já estava orando, eu já estava falando diretamente com meu paizinho. Só que eu não fui ensinada dessa forma. Eu fui ensinada a ler um papel, a orar o Pai Nosso, sim, né? Mas ali, o amor de Jesus já era tão grande, né, com a minha vida, que ele fazia eu entrar naquela igreja e falar com ele diretamente. No meu quarto, sozinho, eu falava com ele. E eu comento isso com meu esposo, né? Que ele conta isso, né? Que ele era baladeiro, né? Festeiro até uma idade assim, já tinha 30 e poucos anos. E a mãe dele, quando ele saía, a mãe dele dizia: meu filho, vai com Deus, Jesus e os anjos. E ele dizia: mãe, o carro já está cheio, não tem lugar para mais ninguém. E o amor do Senhor é tão grande, ele tem uma misericórdia tão grande sobre a nossa vida, que ainda assim, quando ele debochava por falta de entendimento, o povo perece por falta de conhecimento. Ele não sabia, só que o Senhor já estava ali com ele, dizendo: oh, meu filho, tu não sabe o que fala, eu estou aqui no carro, cabe eu e uma multidão de anjos e eu estou te cuidando. E quando nós nos conhecemos, eu já sempre, como eu disse, acreditei num Deus. E ali Deus começou a me dizer: tu tem que buscar pela tua casa, tu tem que buscar pela tua família, tu tem que buscar pelo teu esposo, pelos teus filhos. E ele diz, né, que Deus ama tanto a vida dele, que me colocou no caminho dele para que hoje ele fosse um homem completamente entregue aos caminhos do Senhor, né, aos pés do Senhor. Então, olha o amor do Senhor com a nossa vida. Mesmo quando nós estamos ali debochando, dizendo que não tem lugar para ele, que não cabe ele. Na nossa vida mundana tão maravilhosa, de festas, baladas, bebedeira, casas, carros, tão maravilhosa a nossa vida, né? Ele está ali dizendo: de nada disso vale se vocês não tiverem a minha presença. Porque no primeiro vento, tudo isso vai desabar. E vou dizer mais. Se a gente não entender isso cedo, quando desabar o castelo, vai doer muito mais. Vai doer muito mais. Porque aí é uma queda muito maior, né? A gente já conseguiu deixar esse castelo grandão, e aí ele vai derrubar e vai doer muito mais. Então, se eu pudesse deixar uma palavra nessa tarde aqui: busque ao Senhor de todo o coração. Que esse eis-me aqui seja se jogar de cima do muro de cabeça para o outro lado, porque pode ter certeza que ele não vai te deixar cair de cabeça, ele está lá, ó, com os braços dele te esperando. Se joga, sai de cima do muro, se joga. Busca a tua identidade. Tu tem uma identidade no Senhor. E Ele quer que essa identidade se sobressaia. Acho que era essa a palavra. Glória a Deus. Que palavra abençoada. Aleluia, aleluia. Você está falando do deserto. Às vezes a gente quer cronometrar para o Senhor. O Senhor só faz assim, nesse momento, desse jeito. A gente quer orientar o Senhor e a gente é tão inocente nisso. O Senhor não trabalha do jeito que a gente imagina. Meu testemunho também é mais ou menos isso. Quando eu achava que estava no momento mais propício, o Senhor disse não. E quando eu achava que não tinha jeito, Ele trabalhou e Ele agiu. E eu fico pensando, Aline, você contando esse testemunho, eu me vi nesse testemunho, e quantas mulheres aqui nesse momento estão assim? Talvez já passaram por momentos marcantes de vitória, e esqueceram. Talvez hoje estejam passando pelo deserto, como você passou. Verdade. Ao ponto, né, de ter tudo e, de repente, precisar da ajuda do outro. E mulher, e homem também. Né? Essa live não é feminina. Quantos de vocês talvez estejam passando por esse processo? Mas olha a missionária Aline aqui.
contando um testemunho forte, venceu, está vencendo dia após dia, sabe? E teve aí, foi só uma partezinha do testemunho. E eu quero dizer para você que está do outro lado, talvez o Senhor está fazendo isso, está implantando em você um testemunho, para que depois você venha contar e edificar outras pessoas. Assim, eu sei, sabe, ô missionária Aline, que não é fácil a gente contar um testemunho de perda. Tudo bem, o Senhor amparou, o Senhor providenciou alguém, né? Aí apareceu uma amiga nossa falando que está vivendo o improvável de Deus. E é assim. Porque quando você tem um testemunho assim, olha, eu não tinha nada, mas Deus me enriqueceu, igual ela falou, né, uma empresa começou a prosperar muito e ela foi abençoada. Isso é um testemunho que a gente gosta de contar, mas a gente não faz somente o que gosta. A gente não fala somente. Por quê? Nada combinado. Por que que a missionária Aline, entre tantas vitórias, tantas conquistas, ela veio? E não é um testemunho de derrota que ela trouxe, não. É um testemunho de amparo, de cuidado. E essa moça tão nova, tão bonita, toda aí, né, bonita, contando esse testemunho. Eu tinha muito, mas não estava firmado na rocha. E eu precisei passar. Mais uma coisa que você falou, mas no deserto Deus passou comigo. Oh, Veio aleluia. multiplicar 3 livros. 3 livros, Aleluia. improvável, né? Então, assim, eu estou muito grata a Deus pela sua vida, por você ter aberto o seu coração e com isso incentivar outras pessoas também a contarem o seu testemunho. Glória a Deus. Meu filho falou, mãe, isso você não vai contar na live. Ele falou comigo, mas eu vou contar. Ontem, assim, ainda vai chegar a minha vitória. Eu tenho 31 anos de casada. Eu sei que muita gente não chega nessa parte da live. Nós estamos aqui com 24 pessoas agora, né, que estão ouvindo isso. Não sei mais quantos vão ouvir. E muitos começam, não ouvem. E também, assim, sabe, Aline, você me deu, missionária Aline, você me deu um ânimo para estar contando, porque a gente não tem que ter vergonha do que acontece. Eu tenho 31 anos de casada e eu nunca tive um fogão novo. Nunca. Então, assim, os fogões que eu tive sempre vieram de alguém. E ontem, uma trempe lá do fogão deu problema, a gente levou para o quintal para poder meu esposo arrumar. Quando ele olhou e falou, a gente vai ter que comprar um fogão novo. E não estava nos nossos planos. Não era o que eu podia agora comprar, né? E não era o que a gente estava no planejamento, mas ontem à noite a gente foi, eu até fiz uns stories passeando lá e ninguém sabia. O filho, mãe, eu já estou vendo tudo, você chegando e contando na live que você está um fogão. O que é um fogão, mãe? E aí você vai chorar. Oh, glória a Deus. Essas vezes o que é tão pouco para o outro, para a gente faz uma diferença tão grande. E o meu fogão foi comprado. Eu vou ter um Glória a fogão. Deus. E Glória a parece Deus. bobeira, mas isso é igual a amiga está falando aí, ó, o seu testemunho, falando para você, amada, me serve de experiência para ser aplicada. É isso que a gente quer. Glória a Deus. A gente quer fazer desse momento um momento precioso, né? Para glorificar o nome do Senhor. Deus falou com ela, não é o seu nome que vai ser glorificado, mas é o nome do Senhor através da vida dela. Então, assim, sabe? Tem mais gente falando, olha só, Deus está falando, e é isso Glória que é a o mais Deus, importante, aleluia. né? Então, assim, o que pode ser pouco para uns, para gente, só quem está vivendo aquele momento, né? Sabe? Então, missionária Aline, é com muito respeito diante da sua história que eu digo que tem muito testemunho ainda para você contar. E eu quero que você divulgue o seu livro, sim, que você fale onde está. Eu sei que não dá para escrever a história toda num livro, por isso que tem que ser vários. Glória Né? a Deus. E aí eu queria que você contasse para nós, né, como é que faz para adquirir. Bom, ai, gente, meu Deus. Não tem como não se emocionar, né? Como a missionária falou, um fogão, para muita gente, o que é um fogão? Só
Quem deseja algo muito, muito no coração e que não pode ter, sabe o que é um fogão. Sabe o valor que tem um fogão. E esse fogão, ele não estava nos teus planos, mas ele já estava nos planos do Senhor. Porque ele sabia que o teu coração desejava um fogão novo só. Quando a gente anda com o Senhor, como a gente se torna humilde. Como a gente deseja coisas simples. Só que quando a gente deseja o simples, ele vem e nos dá muito mais do que a gente quer. Muito mais. Eu sempre digo que o Senhor, ele nos dá mais do que a gente imagina. Eu contei até no YouTube, a semana passada, o testemunho do meu casamento, quando eu entendi que a gente começa a fechar as brechas, porque quando a gente está no mundo, a gente não entende, a gente perece por falta de conhecimento. E quando eu comecei a buscar na palavra, eu entendi que a gente precisava fechar aquela brecha, casar. E eu disse, tá, Senhor, mas dentro das minhas limitações, vamos fazer um casamentinho, algo simples. Só que no meu coração, na minha vontade, Deus sabia o que eu queria. Eu queria, né? A gente mora em Florianópolis, a minha família toda mora no Rio Grande do Sul. Eu queria algo bonito, eu queria. Mas eu fui na humildade e disse, Senhor, eu não tenho condições. Eu não tenho, vou procurar algo que está dentro da minha condição. O que Deus fez? O título do vídeo era esse, Deus frustrou o meu plano. Eu fiz um plano. Vou procurar um salãozinho, vou nananã, vou aqui, vou ali. Ele frustrou, ele me deixou braba. Porque eu coloquei uma data, eu tinha certeza que ia ser ali. Ele não deixou nada acontecer daquele plano, nada. E eu fiquei muito braba. Eu disse, Deus, tu tá de brincadeira comigo. Tu disse que era para eu casar, Senhor, o Senhor... E o que ele fez? Ele frustrou. Ele frustrou o meu plano. 5 meses depois, ele deu o plano dele, que era muito maior e melhor e lindo, e que estava no meu coração, que era o meu fogão, que eu não estava preparada, mas ele estava preparado para me entregar. E foi muito além do que eu imaginava. Então, que a gente esteja preparado para receber os fogões do Senhor. Porque Ele sabe o que está no nosso coração. Ele conhece. E quando a gente é humilde de coração, Ele nos exalta. Todo aquele que é arrogante, Ele derruba. E todo aquele que é humilde, Ele exalta. Ai, gente, que lindo falar do Senhor. Ele não deixa faltar o maná, gente. Foi um deserto muito árduo. A gente está saindo desse deserto. Como a missionária falou, eu não tenho como contar tudo aqui. Mas foram 4 anos de deserto muito árduo mesmo. Assim, lançar livro, porque eu ganhava roupa para ir no lançamento, eu ganhava... Nesses 4 anos, Deus me vestiu dos pés à cabeça, gente. E Ele conhece o coração das filhas dele. Eu sou uma mulher vaidosa, eu sempre gostei de comprar muitos perfumes. E detalhe, eu sempre gostei de comprar muitos perfumes, muitas roupas, muitos calçados. Eu gastava, né? Gostava disso. Quando eu disse, eis-me aqui, ele tirou tudo, ele disse, filha, eu não vou deixar faltar. Eu conheço o teu coração. E ele não deixou faltar. Ele não me dava migalhas. Ele dava aquilo que eu gostava. De chegar alguém de uma viagem de fora do país dizer, Aline, eu quero te dar esse perfume de presente. Era o perfume que eu amava usar quando eu comprava com a minha conta. Aline, eu quero te dar 3, 4 casacos novos, até com etiqueta. Aline, eu vou te dar esse sapato, eu vou te dar esse tênis. Eu brinco com a minha filha até hoje. Que eu me visto, até hoje, eu me visto e olho assim, deixa eu ver se alguma dessas peças eu comprei. Ah, não, peraí, esse casaco eu ganhei da fulana, e nunca foi restos. Nunca foi migalhas. Deus sempre mandou o bom, porque Ele conhecia o meu coração quando eu disse eis-me aqui. Ele não vai deixar faltar. Ele não deixa faltar o alimento, Ele não deixa faltar as vestes, Ele não deixa faltar nada. Só se ponha de verdade ao eis-me aqui dele. E agora eu vou falar um pouquinho dos livros, que são esses projetos que ele colocou bem rapidinho, né? Porque senão essa live a gente vai ficar aqui 2 horas falando. Gente, quando Deus começou a colocar essas palavras, né, na minha vida, que ia ter conferência, que ia ter livro, que ia ter não sei o que, isso foi lá em 2020. Lá em 2020, meio à pandemia. Eu comecei a gravar alguns vídeos no Instagram. Eu fiz um propósito com o Senhor, que eu ia... Olha,
que eu ia mandar 100 mensagens todos os dias por alguém que eu não conhecia. Para alguém que eu não conhecia no meu Instagram. Na época eu tinha 1.000 e poucos seguidores. E eu ia todos os dias no meu Instagram, escolhi uma pessoa aleatória, mandei para muitos conhecidos também, mas eu escolhi uma pessoa aleatória, assim, que eu nunca tinha visto, mas ela me seguia. E eu gravava um vídeo de 1 minuto e mandava para essa pessoa. 100 dias. 100 dias. Sem parar. E ali, Deus começou a fazer algo. Ali que ele começou realmente a fazer algo e falar de lançamento de livro, isso e aquilo. E a gente não acredita muito. Só que o tempo foi passando, então 2021, eu comecei num grupo de mulheres. E nesse grupo de mulheres, uma mulher olhou pra mim e disse: tu vai escrever livro da tua história, tu tem muito testemunho, mulher, tu precisa transbordar isso, tem pessoas precisando ouvir a tua história, ouvir o teu testemunho. E eu disse: ai, para com isso, não é pra mim, tá doida, não, não. Quando passar toda essa turbilhão da pandemia, eu vou voltar a vender, eu gosto de vender. Só que Deus colocou essa pessoa do meu lado para me dar a mão e fazer aquilo começar a acontecer, mesmo eu não acreditando, mesmo eu sendo como Jeremias, dizendo: não, eu não. E ali eu comecei a escrever a minha história. Simplesmente comecei a colocar o meu testemunho. Desde a minha infância, o meu acidente, o meu pai alcoólatra, a perda do meu filho. E aquilo começou a gerar cura dentro de mim. Eu comecei a colocar aquilo para fora e eu achei que eu já estava curada, porque muitos anos já tinham se passado. E aquilo começou a gerar uma cura dentro de mim quando eu comecei a transbordar. Porque a gente acha, muitas vezes, que a gente não vai falar da dor para não mexer com o que está quieto. É o contrário, gente. É o contrário. Quer ser curado daquelas feridas, bota para fora. Precisa sair aquilo que está doendo para entrar o novo de Deus. E eu comecei a botar para fora aquilo, e aquilo começou a me fazer um bem danado. Começou a me fazer um bem. E eu comecei a gostar daquilo. 2021, tá? Comecei a botar para fora aquilo através da ajuda dela, porque, como eu disse, eu nunca pensei em ser escritora. E aquilo começou a me curar, eu chorava muito. Eu comecei a ter que relembrar do tempo que eu fiquei com meu filho no hospital, do tempo que eu tive que fazer uma oração sem mesmo entender o que era uma oração, e dizer pro meu filho: só vai. Teu tempo aqui já foi, tu já cumpriu o teu propósito. Eu falei isso pro meu filho de 5 meses. Eu tinha 19 anos. Eu tive que relembrar toda aquela dor dentro de um hospital. E aquilo me fez chorar muito, mas me fez curar. E aí eu comecei a entender o que Deus queria de mim. Eu comecei a entender que aquilo ia servir de remédio para outras pessoas que estariam lendo e que muitas vezes não conseguiam sair de cima de uma cama porque perderam um filho. Não conseguiam sair de cima de uma cama porque sofreram um acidente ou enfim. E aí, gente, olha como Deus é. Eu não estava no deserto ainda, tá? Eu não estava no deserto. Mas ali eu tinha começado a botar para fora aquilo que Deus estava me chamando. E como eu falei, final de 2022 começou o verdadeiro deserto. Nós tivemos que voltar para a nossa cidade natal. Nós estamos hoje em Florianópolis, mas nós tivemos que voltar para a nossa cidade, porque a gente estava entrando num deserto, Deus pediu para voltar. E nós voltamos. E foi no Rio Grande do Sul, na minha cidade natal, na frente dos olhos dos meus familiares, do julgamento dos familiares, do ataque dos familiares. Porque o inimigo não vai usar pessoas que não vai doer quando atacar. Ele vai usar os teus familiares para ver se tu para ver se tu desiste, para ver se tu diz assim: meu Deus, mas quando eu estava no mundo bem, ganhando as coisas, todo mundo me exaltava, todo mundo me elogiava. E agora que eu estou fazendo algo para o Senhor, eu estou sendo tão atacada porque eu amo. E lá na minha cidade, diante dos olhos da minha mãe, dos meus familiares todos, que me amam, eu sei disso, mas eles não entendiam. Deus começou a tirar realmente do papel. Só que em 2021 eu comecei a transbordar o livro. Deus me parou por 2 anos. 2 anos. 2021 eu comecei a colocar para fora, me curar. E Deus só dizia assim: se cura bem. Fecha essa ferida que está aberta. Porque quando ela virar uma cicatriz, nós vamos poder expor. Porque a ferida aberta, ela vai doer ainda. Não era tempo. Não era o tempo. Eu tinha que curar aquela ferida. Então eu estava escrevendo. E eu comecei a não entender, mas Senhor, eu estou escrevendo. Aí Deus, durante 2 anos, ele gerou aquele filho. Ele gerou. E em 2024, gente, 2024, início de 2024, eu fui convidada pela pastora Luciana, que é a mesma que convidou a missionária Valéria para o outro livro,
A pastora Luciana me achou. Olha o que Deus faz. Isso também é um testemunho. Olha o que Deus faz. Deus tinha me parado 2 anos de algo que ele disse que eu ia fazer, que era escrever um livro. Em 2024, ele faz a pastora Luciana me encontrar no Instagram, sem ela não saber quem eu era, nada, através de um vídeo. Por que a gente tem que estar sempre levando a mensagem? Ela me encontrou através de um vídeo que eu posto, muitos vídeos no meu Instagram, e esse vídeo chegou lá no feed dela, lá no Rio de Janeiro, eu no Rio Grande do Sul. E nesse dia, era uma tarde chuvosa como hoje, entra no meu direct uma mensagem assim: eu sou a pastora Luciana, estou com um projeto isso e isso, né? Falou do projeto dela. E Deus mandou eu sair e encontrar as escondidas. E eu gostaria de saber se tu quer fazer parte desse projeto. E ali eu entendi que tinha chegado a hora, né? Tinha chegado a hora do Senhor, não a minha. Eu pensei, comecei a escrever, então já vou lançar, né? Na nossa cabeça é isso. Se eu já comecei a escrever, porque daqui 1 mês eu vou estar lançando. O Senhor me deixou 2 anos sendo curada, botando para fora aquilo ali, para o novo dele chegar. E aí, 2 anos depois, eu aceitei no meio do deserto, sem ter como dizer. Colocou o chão, me levou até o Rio de Janeiro, até São Paulo, foi o lançamento. Lancei o primeiro livro como coautora, que foi esse livro aqui, Mulheres Restaurando Mulheres, aonde o Senhor pediu para eu levar nesse livro só o capítulo do meu filho. Ele disse, tu não vai escrever, tu não vai fazer um resumo de toda a tua história, tu vai levar só a mensagem da perda do teu filho. E foi quando eu... Gente, eu nem me acho aqui para ver como eu sou. Foi quando eu entendi que aqui o Senhor queria que eu colocasse só o capítulo do meu filho. E aqui eu escrevi o meu primeiro capítulo. Aqui eu contei toda a história do meu filho. Janeiro de 2024. Só que o meu livro todo ele já estava escrito. Toda a minha história, desde a minha infância, as minhas curas, tudo já estava escrito. Em janeiro eu lancei como coautora. Em fevereiro, Deus disse, agora tu vai botar o teu livro. E eu não tinha nome, tá, gente? Eu não tinha nome. Eu tinha ele escrito, mas eu não tinha nome. E eu estava num culto, orando ao Senhor e dizendo, Pai, o livro está pronto, mas eu não tenho nome, como que eu vou lançar? E ele disse, filho, o nome está pronto, faz tempo. E o nome é Dores da Liberdade. Todas as dores que eu vivi no mundo, até Jesus chegar e me libertar. E hoje eu sou liberta. Eu sou liberta do padrão do mundo, eu sou liberta das coisas que o mundo diz que eu tenho que ser, eu sou liberta de tudo aquilo que me disseram um dia. Hoje eu sou prisioneira, como eu brinco, de Jesus. Mas eu sou liberta do mundo. Então eu lancei o Dores da Liberdade, que aqui conta toda a minha história. Desde a minha infância, literalmente desde o ventre da minha mãe, porque eu tive que ter uma conversa com a minha mãe para entender de onde que eu vim, se a minha mãe quis me ter, se ela não quis, e ela quis, né? Ela quis, eu fui desejada. Mas, enfim, isso tudo foram curas. Então, Dores da Liberdade, eu conto tudo, até o tempo de eu ser liberta por Jesus, eu encontrar Jesus e ele me libertar. Lancei no Rio de Janeiro depois, né? Fui para o Rio lançar livro, vim para Florianópolis lançar livro. E assim Deus foi me levando. Fui para Goiânia levar uma mensagem para mulheres. Assim Deus foi me levando. Ele só dizia, filha, diz eis-me aqui. Vai lá. No meio do deserto, não esqueçam disso. Deus me mandando roupa, me mandando recursos, me mandando alimento, mandando tudo. Em 2025, Deus diz para mim, agora chegou a hora de tu contar o depois do eis-me aqui. Tu já foi liberta, o Dores da Liberdade tá aqui, até tu me encontrar. E depois que tu me encontrou? E depois que tu disse eis-me aqui, o que aconteceu? Bah, daí essa parte. Aí eu tenho que contar tudo, que ele tirou tudo de mim. Para que eu me encontrasse verdadeiramente com ele. E aí veio esse aqui, gente, que é o depois do eis-me aqui. Que eu fui para São Paulo lançar em maio do ano passado. Só que ele ainda disse mais. Eu estava voltando da Bienal. Porque daí, nisso, ele me levou para a Bienal do Livro, em São Paulo. Quando eu entrei naquela Bienal, eu disse, não, Senhor, realmente, não tem nada a ver comigo. Quando que eu, Aline, estou na mesma Bienal, onde está Viviane Martinello, Tiago Brunet, não sei quem lá, todos que eu me inspirei um dia. Quem é a Aline na fila do pão? Para o Senhor, a Aline na fila do pão é alguém muito importante. Assim como a missionária Valéria, assim como todas que estão aqui, são muito importantes. E aí, quando eu estava voltando dessa Bienal,
me achando assim, totalmente improvável, pensando assim, quem sou eu, Senhor? Ele disse, agora tu vai lançar o depois do Eis-me Aqui, minha filha, porque tu vai contar tudo que eu fiz na tua vida depois que tu disse Eis-me Aqui. E aí eu, glória a Deus, Senhor, vamos lá. Por onde que eu começo? E ele disse, só tem uma coisa. O teu primeiro destravar do teu ministério, tu recebeu um convite da pastora Luciana. Agora é a tua vez de convidar mulheres que disseram, eis-me aqui, tu vai colocar 29 mulheres nesse livro. E ali Deus fez eu lançar esse livro, aonde tem mais 29 mulheres contando seus testemunhos de depois do eis-me aqui. Deus colocou mulheres de todos os lados na minha vida. O lançamento em maio do ano passado em São Paulo foi lindo. Foi quase que um culto naquela editora. A gente brinca que não foi um lançamento, foi um culto. Foi lindo demais, demais, demais. E logo depois do lançamento do livro, Deus disse, então tá, agora chegou a hora de tu fazer a conferência que eu já vinha te falando. Mas como assim? Deus, ele faz umas com a gente. E ali foi o lançamento, ali foi a conferência, gente. E ali, quando terminou a conferência no ano passado, em agosto do ano passado, dia 2 de agosto. Que dia é hoje? Hoje é dia 12 de agosto. 12 de agosto. Dia 2 de agosto foi a conferência. Um dia depois, o Senhor colocou um profeta dentro da nossa casa, o esposo da pastora Luciana, que eu contei aqui, e ele disse assim, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês já estão há 2 anos e meio. Vocês voltaram para a cidade de Natal e estão aqui há 2 anos e meio. Porque aqui o Senhor precisava cumprir as promessas. Mas até aqui a mão do Senhor sustentou vocês. Se vocês continuar mais tempo aqui, a mão do Senhor não vai mais estar sobre vocês. Chegou a hora de voltar para a Terra Prometida. Vocês têm que voltar para Florianópolis. Dia 3 de agosto a gente ouviu isso. Dia 17 de agosto nós estávamos em Florianópolis de novo. Retornamos para a nossa Terra Prometida, onde Deus disse que aqui o maná ia cessar. Aqui já não era mais o maná que ele ia mandar do céu todos os dias. Mas que aqui a gente voltaria a colher do fruto do nosso trabalho. E assim ele vem fazendo. E assim ele vem fazendo. Agora, dia 17, faz 1 ano que nós retornamos. E ele continua fazendo. Dia 19 de abril desse ano já teve a conferência aqui em Florianópolis. E dia 14 de novembro desse ano vai ter mais uma conferência aqui em Florianópolis. E o Senhor já colocou outro livro no meu coração. E eu estou com esse grupo de mulheres, da Jornada das Mulheres Sábias, que é uma bênção na minha vida, onde toda segunda-feira a gente se reúne para falar desse Deus maravilhoso. Então, gente, eu já me prolonguei muito, mas é que é muita coisa. Os livros, né, a missionária pediu para eu falar. Eu não tenho, nesse momento, nenhum livro físico, porque não consegui fazer uma renovação agora de pedir mais livros. Mas eu tenho todos eles em PDF, né? Depois do Eis-me Aqui, que foi o último, e o Dores da Liberdade. E todos que, né, quiserem adquirir, quiserem me chamar, eu estou fazendo com um preço super em conta, assim, realmente, para que a história chegue. É essa a intenção, que a história chegue a mais pessoas. É isso. Glória a Deus. Glória a Deus, que testemunho maravilhoso, né, pastora Karina? A pastora Karina está aqui, ela também faz um trabalho maravilhoso com mulheres chamadas à guerra. E é isso, sabe? Esses testemunhos vêm para fortalecer a nossa fé, né? Não desista, eu tenho o melhor para você. E é isso. O resumo é isso. Meu Deus, é coisa linda. Missionária Aline, muito obrigada. Muito obrigada por nos contar. A casa é sua, volte quando quiser, né? Quiser anunciar algo novo, uma palavra queimando no coração, a gente entra em contato e vai ser uma honra, né? E tem um canal no YouTube também, não é? Tenho. Como é que é lá o nome? Missionária Aline Brown. Gente, está aqui em cima também, você pode, segue a missionária, tem todos ali os links, você entra lá para poder falar com ela e eu tenho certeza que Deus vai continuar falando ao nosso coração. Como a Thaisa falou aí, foi uma tarde abençoada. Meu Deus, eu que missionária Aline, eu gostaria que você nos despedisse a oração, porque a gente tem muito testemunho. Não tem como. Ficaria aqui contando,
né? Mas a gente vai ouvindo outras lives, a gente vai lendo o livro, vai vendo ali os vídeos no YouTube. E eu queria te pedir, né, que essa fé que tem te fortalecido, você também venha orar por Glória a nós, Deus. para que o Glória a Senhor venha Deus. continuar nos abençoando. Amém. Muito obrigada. Antes da oração, só quero agradecer pelo convite e seguimos juntas assim, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou. Oh, meu Pai amado, oh Senhor, que tarde abençoada. Que gratidão a minha, Pai, poder estar aqui com mulheres tão abençoadas. Que gratidão a minha poder receber esse convite da missionária Valéria para estar aqui, meu Deus. O Senhor sabe quanto eu sou grata por ter vivido tudo isso na tua presença, meu Deus. Como eu te peço todos os dias, não é sobre mim, não é sobre orgulho, não é sobre vaidade, nada, Senhor, é tudo para levar a tua mensagem, é tudo sobre ti. Obrigada, Pai, por todas as pessoas que conseguiram entrar nessa live, nesse momento, e escutar essa palavra que o Senhor colocou na minha boca. Que todas elas, Pai, possam encontrar o seu propósito de vida. Possam encontrar a identidade que o Senhor colocou em cada uma, lá no ventre da mãe. Oh, meu Deus, que elas te busquem, que elas busquem e te encontrem. Porque o Senhor nunca saiu. O Senhor nunca saiu da nossa presença, o Senhor sempre esteve junto. Nós que muitas vezes, como filhos rebeldes, filhas rebeldes e mimadas, dizemos não, não o tempo todo, mas o Senhor está ali. Oh, Pai, que elas possam te encontrar e encontrar a identidade que cada uma já tem firmada em Ti, Senhor. Firma a identidade delas na rocha, assim como o Senhor vem firmando a minha a cada dia, meu Deus. E que encontros como esse possam virar, meu Deus, rotina nas nossas vidas. Que nós estejamos sempre nas mesas certas. Que nós estejamos sempre com as tuas amigas, meu Deus. Buscando mais e mais da tua presença. Abençoa o lar de cada uma, o ministério de cada uma, Senhor. Abençoa o ministério da missionária Valéria, que ele venha crescer abundantemente mais e mais para levar a tua mensagem. Abençoa o lar da missionária, Senhor. Que a tua presença se faça sempre na vida dela e da família dela. Em nome de Jesus, toda a honra e toda a glória a ti, meu Deus. Amém, amém e amém. Amém. Amém, glória a Deus. Eu que sou grata. Mais uma vez quero te agradecer. Foi uma honra, né, ter você aqui conosco. Obrigada por compartilhar conosco essa palavra de Deus. Um beijo. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Uma boa semana. Tchau, tchau. Tchau. Queridos, foi uma honra ter todos vocês aqui conosco. Eu tenho certeza que essa palavra tocou o seu coração, falou com você. Eu já vou deixar essa live salva aqui no nosso Instagram. Lembrando que depois ela vai para o nosso canal no YouTube. Então, se você ainda não nos segue no YouTube, vai lá, Missionária Valéria Dias. Segue a gente lá, porque lá, ó, tá recheado, tá com muita novidade. Patrícia, muito obrigada, já tá nos seguindo aqui. Segue lá no YouTube também. Uma alegria, uma honra ter vocês conosco, nos acompanhando. E quem ficou até agora no final, vai entender a foto que eu vou colocar lá nos stories agora. Eu vou terminar aqui e vou salvar a live e vou colocar uma foto lá e você vai entender. Você que ficou aqui vai entender do que eu estou falando. Olha, não se esqueçam, orem por mim, intercedam por mim. Eu estou sempre orando aí por vocês que estão aqui comigo. Um beijo grande no seu coração. Deus abençoe. Vou deixar a live salva. Deixa um comentário lá. Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor.